Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos a diferença dessas duas palavras pronunciadas de maneira diferente. Molho e molho. É o que nós veremos agora. Quando se trata de pronúncias diferentes, isso é um caso de metafonia. É um fenômeno que envolve a alteração do timbre da vogal. Há palavras que são pronunciadas, vogais que são pronunciadas de maneira fechada, como o, ou de maneira aberta, o timbre fechado ou o timbre aberto, e nesse caso nós temos nessas duas palavras, essa diferença acaba sendo marcada por meio dos sinais de acentuação. Já outras palavras possuem vogais com timbre aberto ou fechado, mas sem uma marcação gráfica, como nos casos de esse e essa. A gente percebe que na primeira palavra, esse primeiro pronome, esse tem um timbre fechado e essa um timbre aberto. Quais são as funções da metafonia, dessa alteração de som? Há várias funções, aqui colocando as principais. A primeira função é distinguir classes morfológicas. Então, no caso aqui, eu tenho olho, substantivo, e óleo como verbo. Olho azul, eu olho as plantas. Então, no caso aqui, pela abertura ou fechamento da vogal, eu tenho um substantivo ou um verbo. Outra função da metafonia é reforçar as flexões de número e gênero nas palavras. No caso de número, amoroso, amorosos. Na flexão, quando eu passo para o plural, há uma abertura do timbre, que anteriormente no singular era fechado, no plural passa a ser aberto. Amoroso, amorosos, ou ainda para a flexão de gênero, amoroso, amorosa. Há uma abertura do timbre. Uma terceira função é marcar diferenças regionais, marcar dialetos. No sul, há a pronúncia menino. Já no Nordeste, a pronúncia menino. Então, nós temos aqui no sul o timbre fechado e no Nordeste o timbre aberto. E, por fim, nós poderíamos colocar ainda a função de distinguir sentidos, como é o caso que nos interessa. Molho e molho. Vejam que não há, apesar dessa distinção de pronúncia, não há uma marcação gráfica na palavra. Não há nenhum acento que marca essa diferença de pronúncia. Molho e molho. Na pronúncia com o timbre fechado, molho, e também na sua flexão, os molhos, dessa pronúncia com o timbre fechado, nós temos o significado de caldo culinário ou qualquer outro líquido, como nos exemplos abaixo. Acrescentou molho de tomate ao macarrão, ou ainda, nessa locução, deixou a roupa de molho. Então, pronunciando com um timbre fechado, nós temos esse significado de caldo dentro da culinária ou ainda qualquer tipo de líquido. Se eu faço a abertura do timbre para O, e lembrando que na flexão para o plural continua o timbre aberto, o molho ou os molhos passa a ter um outro sentido, que é um conjunto de coisas, um feixe, como nos exemplos abaixo. Ele guardou o molho de chaves na gaveta. Viu no chão um molho de seus cabelos. Vejam que, fazendo a abertura do timbre, eu tenho significados diferentes. Molho de tomate ou molho de chaves. Lembrando que, para fazer essa explicação, eis as nossas fontes.
Buscamos aqui nos principais dicionários, Aulete Michaelis Aurélio Wise, também no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, e ainda no Dicionário de Pronúncia Correta, esse é o título, Dicionário de Pronúncia Correta, cuja autoria é de Luiz Antônio Sacconi. Ora, qual é a origem dessa diferença de pronúncia? E aqui a gente faz uma explicação etimológica. Molho, no sentido de caldo culinário, simplesmente vem do verbo molhar, no sentido de encharcar, tornar úmido. Então, essa pronúncia, ela se mantém. O verbo molhar, do verbo molhar, eu tenho o molho de um caldo, um líquido. Já a pronúncia molho possui uma origem diferente. Molho vem do latim manipulus, que significa um conjunto que pode ser agarrado com a mão. Vem de manus, no latim, que significa mão. Então, molho é sinônimo de punhado, no sentido de punho da mão, punhado, um conjunto, aquilo que pode ser agarrado com a mão. Então, eu tenho a palavra com a mesma grafia, mas com pronúncias e origens diferentes. E mais uma vez, enfatizando isso, apesar dessa diferença na pronúncia, na palavra não há qualquer tipo de marcação. As palavras, apesar dessa diferença de pronúncia, não recebem nenhum acento gráfico diferencial. Eu devo escrevê-las dessa maneira, sem acento algum, mas dependendo do sentido, eu altero a pronúncia. Molho ou molho. Resumindo, então, nós vimos que a metafonia é uma alteração do timbre que pode ter várias funções. E nós focamos a função para distinguir sentido trabalhando com essas duas palavras, molho e molho. Molho com timbre fechado, significando caldo culinário ou qualquer outro líquido, e molho, timbre aberto, significando um punhado. Um feixe vem de mão, aquilo que pode ser agarrado pela mão. É um fenômeno da fala e não da escrita, já que não há qualquer acento gráfico nessas palavras, apesar da diferença. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.